Baldan foi meu avô e o irmão que iniciaram o processo da empresa. Italianos da região de Venécia vieram para o Brasil. Era aquela situação, as dificuldades e falta de perspectiva, aliadas às crises que haviam por ali. Então, a oportunidade com a América era algo, né, prometido. Então, isso trouxe essa expectativa deles virem para cá para poder construir apenas com uma profissão que era um ferreiro ali, um carpinteiro, e aceitar os desafios da vida. E assim foi o processo. Em 1925, chegaram aí depois aí no Porto de Santos, a São Paulo, e de São Paulo eles foram para Guariba, e a cidade estava em festa. Como não falavam a língua nada, né, começaram a imaginar entre os dois, né, estão nos recebendo aqui de uma forma espetacular, né, olha que diferença isso, que né, legal. em festa, né. Depois que eles foram saber que era 7 de setembro, comemorar essa independência do Brasil, e foi exatamente o dia que eles chegaram ali em Guariba. E a partir daí, eles se dividiram. Um foi para Lins e o outro foi para Bebedouro. E daí não deu muito certo. Aí eles voltaram para Guariba e começaram a olhar a questão da perspectiva de Matão. E entenderam que eles deveriam, na verdade, se unir os dois e montar alguma coisa em Matão. Montaram um primeiro negócio, primeira oficina, na parte de madeiras e carroções, e fizeram túneis de cachaça, enfim, né? Concerto de utensílios, implementos. E a Baldan foi fundada dentro da sequência, em 4 de janeiro de 1928. Chamava-se Narciso Baldan e Irmãos. E as coisas começaram a dar certo, então começou o processo de trazer a família para cá, né? Para que todos pudessem estar aqui juntos, né? E o negócio já se confirmava como positivo, né, e com perspectiva boa, né, mas era no fim dar um conforto, né, para a família como um todo, em função da maneira com que eles viviam lá. Até que passado um ciclo, né, começou-se a ter a possibilidade de começar os primeiros arados de tração animal. Então aí começou efetivamente a relação da Baldan com o mercado agrícola, né, que foi o grande divisor de águas aí, né, da carpintaria, ferraria para um processo já em linha, em série, que foram os arados de tração animal. Depois, quando começou a questão da mecanização, na virada aí de 40 para 50, a Baldan foi a primeira empresa brasileira a produzir um disco de arado. Aí começou realmente a disparar o primeiro arado de disco, já com tração a trator, veio a indústria de máquinas, né, de tratores, que a gente também não tinha aqui, começamos a ter essa disponibilidade. Então tudo começou a se encaixar a partir daí. Foi aos 13 anos de idade, quando eu fui registrado na Baldan Implementos Agrícolas, que era auxiliar de almoxarifado. Era um encaminhamento da molecada que se permitia fazer, e para mim foi muito bom. Depois eu concluí, na verdade, o 2º grau, fiz 2 anos de cursinho e entendi que eu tinha uma oportunidade na própria empresa, a área comercial. Foi basicamente com 20 a 21 anos de idade. Perfeito. E eu aproveitei essa oportunidade com viagens, enfim, conhecer realmente o canal, distribuição, conhecer o mercado. E depois, com 23 anos, eu recebi o convite para fazer parte da diretoria adjunta da companhia. E eu convivi com as 3 gerações. A primeira geração, a segunda e a terceira. Tudo ao mesmo tempo, embaixo da mesma lona, né? Você faz uma ideia. Era um processo bastante difícil de você conseguir equilibrar isso. Porque todos eram donos, cada um tinha uma caneta. E como é que faz um negócio desse? O negócio não crescia na proporção da família, nunca. E efetivamente sempre a linha era, a primeira constrói, a segunda conserva e a terceira destrói. Então isso para mim especificamente pegou muito forte nesse sentido, mas entendendo que, poxa, esse negócio não pode ser assim. Se não posso nessa vala comum, né? Mas de qualquer forma, a década de 70 foi uma década muito próspera, onde a agricultura realmente se consolidou, o mercado cresceu muito. Então a Baldan, ela saiu do centro ali da cidade onde ela estava, construiu uma nova unidade, sem financiamento nenhum, com recursos próprios, e daí o crescimento foi muito bom. Então isso acabou mascarando muito esses eventuais problemas que poderiam ter em algum momento emergido, né? Mas infelizmente na década de 80, onde a gente já não teve essa mesma performance, né? E daí os problemas começam definitivamente a aparecer. Na década de 90 ele chegou
com muita força. Foi quando a gente teve realmente um problema de ordem bem estrutural mesmo na companhia, e a gente sabe que tinha um estigma nas empresas familiares, né? Que tem que tirar a família toda da empresa, né? E colocar profissionais, né? E profissionalizar. E aí você tinha que ter desprendimento das pessoas, né? Para minimamente tentar. Mas, ao mesmo tempo, começou-se um pequeno entendimento nesse sentido mesmo, com grande dificuldade. Mas, de alguma forma, o problema se acentuou ainda mais no início dos anos 2000. Aí, uma virada muito forte foi aí de 2005 para 2006. Foi quando a gente definitivamente pôde ter o apoio, né, para que algo fosse feito. Porque se percebeu claramente que a gente não conseguiria ter a continuidade garantida e assegurada do negócio. Então, criamos a questão do conselho para acomodar os mais velhos, né? E a questão da segunda geração também. E trouxemos aí uma pessoa para que ele assumisse a superintendência da Baldan. E aí começamos uma nova trajetória, já olhando na questão, né, governança, olhando todos os pontos que a gente precisaria construir. E aqui eu não faço e não quero e jamais farei nenhum tipo de crítica, né, à segunda geração, à primeira. Eles fizeram o que fizeram e fizeram muito bem e fizeram para o momento deles, né? O que nós apenas fizemos era trazer a companhia para o nosso momento, para a nossa realidade. Isso foi fundamental para a gente. Então a gente conseguiu assim uma evolução para uma empresa com 97 anos, é motivo de muito orgulho, né? Hoje ela tem um portfólio de mais de 120 produtos, né? Com 2.000 e quase 500 versões, com uma estrutura de 1.450 funcionários, uma receita por volta de 800 milhões de reais. Já chegamos a 1,1 bi de receita. Nós temos clientes parceiros nossos no canal de distribuição de 60, 70 anos que está conosco. E aí, se você me perguntar qual é a formalização que vocês têm com esse canal, eu vou lhe dizer, nenhuma. É relacionamento. Confiança, caráter. É isso que nos move, é isso que nos traz todo esse período e essa credibilidade que hoje a Baldan tem, e a gente deve muito a isso. Qual foi o principal legado que o seu avô deixou para você? Foi assim minha grande base de inspiração para tudo. Claro. O meu avô é o meu ídolo, né? Pela coragem, determinação, né? De fazer o que fez, que hoje se a gente parar e pensar, será que eu teria coragem, né? Por mais ousadia que a gente tem, coragem de fazer o que eles fizeram, o movimento que eles fizeram naquele momento, né? Então, eu rendo todas as homenagens a ele, né? E a toda a família, com certeza absoluta e indistintamente, mas especialmente a ele, porque eu acho que ele foi o nosso bandeirantes aí que veio aí e que abriu tudo isso e que a gente está aí usufruindo disso sempre, né?